Hoje a gente vai fazer uma receita para você arrasar e ser o diferentão da festa junina. Um cupcake de milho super cremoso, fácil de fazer e uma delícia. Fica surreal de bom. Olha isso aqui, que fofinho, que fofurice. Perfeito. Então fica até o final desse vídeo que eu também vou te ensinar uma receita de brigadeiro de milho totalmente inusitada e você vai ver um modo de preparo aí de um brigadeiro bem diferentão de milho. Já aproveita, se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho que toda semana a gente tem um vídeo novo muito legal para você assistir. Se você ainda não me conhece, eu sou a Bruna Rebelo, eu sou professora online especializada em bolos cobertos com buttercream, mas aqui nesse canal eu vou te ensinar um monte de coisa bacana sobre confeitaria. Então vamos lá agora para nossa receita bem perfeitona de cupcake de milho. A história desse cupcake na minha vida é muito legal, ele tem um valor sentimental muito grande para mim. Eu já contei diversas vezes, mas se você não conhece a minha história, tem um vídeo aqui da minha história aqui no YouTube, depois dá uma olhadinha lá. Quando eu comecei a minha história na confeitaria, foi depois de eu ter feito a faculdade de gastronomia. Eu era muito apaixonada pela cozinha quente, eu não ligava para confeitaria, eu não gostava de confeitaria. E aí, em 2011, eu fui fazer uma especialização em panificação. E lá, nessa especialização, eu conheci uma professora que ensinou a fazer bolos simples, cupcakes. E um dos cupcakes que eu aprendi lá foi esse cupcake de milho. E foi nessa especialização com esse cupcake de milho que eu me apaixonei pela confeitaria, que eu vi a confeitaria com outros olhos, né? Que depois de ter saído da faculdade de gastronomia, ter ficado um tempo lá fazendo cozinha quente, fiz estágio na cozinha do Alex Atala, trabalhei com diversas coisas muito legais e depois que eu fui me apaixonar pela confeitaria, e foi por conta desse cupcake de milho. Então, pra mim, ele tem um valor muito sentimental e eu espero que você goste muito, porque esse cupcake é muito especial. Nesse cupcake de milho, a gente vai fazer dois preparos. O primeiro a massa e depois o nosso recheio, que é um brigadeiro de milho. Para fazer a massa, a gente vai utilizar uma massa de método direto. O que é um método direto? O método direto é um método de preparo mais simples que tem para a gente fazer a massa de um bolo, que ele é simplesmente a mistura de líquidos com secos. Então, para fazer a massa da receita do cupcake de milho, você vai precisar ter 120 gramas de manteiga integral sem sal. Se preferir, pode usar com sal também. 225 gramas de açúcar refinado, 100 gramas de ovos ou 2 ovos médios, 100 gramas de leite integral, 150 gramas de milho, 180 gramas de farinha de trigo e 7 gramas de fermento químico em pó. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos pegar o nosso leite integral, colocar no liquidificador com o nosso milho. Esse milho eu tô usando aquele milho de latinha, mas você pode também usar o milho natural já cozido. Vai colocar o milho dentro do liquidificador e vamos bater até virar uma pastinha. Fez isso, vai levar sua manteiga ao micro-ondas para derreter, mas cuidado para não ferver, eu não posso ferver essa manteiga, derrete ela levemente. Depois mistura a manteiga com os ovos, com o seu creme de milho e o seu açúcar refinado. Bate tudo até tudo se misturar, joga essa misturinha num bowl e aí vai colocar a sua farinha de trigo e o seu fermento químico em pó e vamos misturar aí levemente essa farinha de trigo e pronto, seu bolo tá pronto. O bolo de método direto é um dos bolos mais fáceis que tem de fazer. O bolinho tá pronto, eu pré-aqueci meu forno antes a 180 graus. Aqui eu vou assar o meu cupcake em forminhas de mini cupcakes, mas você pode assar em forminhas maiores se você preferir também. Já coloquei todas as minhas forminhas forneáveis aqui na forma que tem os espacinhos para o mini cupcake. Eu gosto também de porcionar a massa com um saco de confeitar. Então aqui eu tenho uma manga, um saco de confeitar. Eu abro sempre, ó, para ele encaixar direitinho na minha mão. Vou colocar um bico perlé, que é esse bico aqui, ó, retinho, redondo. Coloco lá, eu vou cortar aqui, ó. E aí eu coloco o saco todo pra dentro, pra na hora que eu colocar minha massa não vazar, ó. Eu vou usar o apoio de um copo pra colocar minha massinha aqui dentro. Aí você não precisa colocar esse tanto de massa que eu coloquei, tá? Pra não dificultar a sua vida. E aí eu viro aqui, ó. Sempre gira bem pra massa não sair, principalmente com esse tantão de massa que tá aqui. Eu deixo sempre um dedinho sobrando.
coloquei essa massinha em forminhas, bonitinho, 15 minutos de forno, ou então, depois de 15 minutinhos, eu venho aqui, ó, teste do dedinho. Eu apertei, ele voltou, apertei, ele voltou, tá bom. Se ele ficasse afundadinho, é porque ele ainda estava cru. Enquanto esfria o meu bolinho, eu vou fazer o meu brigadeiro. Que, inclusive, você pode fazer o brigadeiro no dia anterior para facilitar a sua vida, tá? Porque o brigadeiro demora um tempinho aí para esfriar, para chegar no ponto dele. É um brigadeiro de milho, é um brigadeiro super inusitado, não é todo mundo que faz, mas ele fica muito perfeito para recheio de cupcake, recheio de bolo. Se você quiser passar um pouquinho do ponto que eu vou te ensinar aqui hoje, você pode inclusive fazer um brigadeiro de bolear. Então, eu vou colocar leite condensado em uma panela, vou pegar o leite de coco, o creme de leite e o milho, vou bater no liquidificador para fazer uma polpinha, eu bato bastante para não sobrar nenhum pedacinho de milho, mas se você quiser ele pedaçudinho, ok, é uma escolha totalmente sua. Faço isso, coloco isso junto com o leite condensado na panela e junto com o meu chocolate branco. Eu vou mexer até dar o ponto de recheio, que dá mais ou menos uns 6, 7 minutos mexendo a panela. E esse ponto de recheio é o ponto que a gente levanta a espátula e ele escorre em blocos. Se o brigadeiro escorrer muito líquido ainda, é porque ele tá mole demais. Se o brigadeiro gruda na sua espátula, é porque ele já tá no ponto de bolear. Então, o ponto que eu preciso aqui é esse ponto que vai escorrer bem levemente em blocos o brigadeiro. Isso, ele quente ainda, significa que ele está ótimo para fazer seu recheio do seu cupcake, do seu bolo, do que você preferir rechear. Vai colocar seu brigadeiro num bolzinho, numa tigelinha, ou espalhar em uma assadeira ou em um prato se você tiver com pressa. Vai cobrir com plástico filme, com um saquinho plástico. Vai esperar esfriar em temperatura ambiente. Se você tiver com muita pressa, pode nivelar ele bem bonitinho num prato e levar para a geladeira, que não tem problema. Cuidado só para ele não gelar muito, porque senão ele fica difícil de você colocar em cima da cobertura do seu cupcake. Como fica o ponto dele, já não tá mais gelado, tá? Então ele fica bem cremoso e não fica tão duro. Se ficar duro demais na geladeira, é porque ele tá em ponto de enrolar também. E não fica legal para recheio. Eu escolhi um bico pitanga, o bico que eu usei bem simplesinho, ele não tem nem numeração. Você pode usar o bico que você quiser, cuidado com bicos muito fechadinhos, bicos pitangas muito fechados, porque senão o seu creme não sai por ele. Como é um creme pedaçudo, às vezes tem ainda algum fiapinho do milho, se você escolher um bico pitanga muito fechadinho, ele vai entupir ali no meio do bico e não vai passar direito. Então escolhe um bico bem aberto. E aí eu vou fazer a decoração em cima de cada cupcake. Você pode salpicar canela, coco ralado, colocar um pedacinho de goiaba em cima dele e servir os seus mini cupcakes e fazer o maior sucesso na sua festa junina. Então hoje você aprendeu a fazer um cupcake de milho que tem um valor muito sentimental aqui para a professora, com uma massa de método direto. Não se esqueça que a gente sempre também pode brincar com os métodos de preparo. Então dá uma olhadinha nos vídeos que tem aqui. A gente tem alguns métodos de preparo de massa de bolo e você viu que tem manteiga também nessa massa. Se você quiser inverter esse método para um método cremoso, você vai ter um resultado um pouco diferente da massa do seu bolo. Então brinque aí, use a sua cozinha como laboratório com as dicas que eu te dei. Pode inverter o método se você curtir, ver qual que você gosta mais. E o brigadeiro de milho, que é um brigadeiro totalmente inusitado, que não é todo mundo que faz, você aprendeu um método novo hoje, né? De uma receita nova de brigadeiro. Eu espero que você curta e faça muito sucesso na sua festa junina, porque eu vou fazer muito na minha, porque esse cupcake aqui faz parte das minhas festas juninas desde 2011, ele é muito maravilhoso. Espero que você tenha curtido. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo aqui, de dar um like nesse cupcake e também de me seguir nas outras redes sociais. Um beijo e até a próxima!